Olá, pessoal! Nós estamos aqui no nosso segundo podcast, Ponto de Vista com Márcia, e hoje nós estamos com um super convidado para conversar com a gente num bate-papo aqui super gostoso sobre assuntos que interessam a todos, eu tenho certeza disso. E nós estamos falando do nosso jovem médico, Dr. João Vitor Nascimento. Dr. João Vitor é formado pela Universidade Federal de Uberlândia, tem a sua residência no Instituto Bairral de Psiquiatria, no estado de São Paulo. Já tem aí 8 anos de formado, 5 anos atuando na sua área, né, João Vitor, de psiquiatra. Trabalha em Monte Carmelo, Coromandel e atende também por consultas online. Então, ele atende o Brasil todo. Então, nós estamos aqui com uma pessoa super capacitada para falar com a gente de temas que não são muito caros. Nós vamos falar aqui hoje sobre saúde mental, sobre transtorno do espectro autista, e nós vamos falar também com um tema de muita relevância, que é sobre a violência psicológica, contra a mulher. Então, João Vitor, na verdade, eu queria assim, eu tinha tanta coisa para falar com você, eu tenho tanta coisa para ti, porque a gente poderia abordar e que são assuntos interessantes, que são assuntos importantes, relevantes para a nossa atualidade, mas infelizmente a gente tem aí o nosso tempo e por isso eu até anotei as minhas principais perguntas para que a gente possa utilizar esse seu tempo da maneira melhor possível, né. Mas eu queria que você falasse também um pouquinho mais de você. Eu falei muito brevemente sobre o doutor João Vitor, eu queria que você falasse mais um pouquinho para as pessoas te conhecerem melhor. Claro. Primeiramente, agradecer o convite, dizer que para mim é uma honra estar aqui. Eu espero que a gente tenha um tempo aqui de informações relevantes, pertinentes, que possam contribuir, né, para as pessoas entendam mais sobre saúde mental, que quebra o estigma, porque eu acho que essa é a nossa tarefa, né, como profissionais de saúde mental, levar o máximo de informações para as pessoas. Eu sou João Vitor, sou médico formado há 8 anos, atuo em psiquiatria desde a residência, então há 5 anos. Eu sou aqui da região, nasci em Abadia dos Dourados, Passadinha, hein. abadiense, e tô aqui em Monte Carmelo, eu atendo aqui, atendo em Coromandel, e boa parte dos meus pacientes são online, do Brasil todo. Aí a teleconsulta contribui muito com a psiquiatria, né, que a gente consegue atender longas distâncias aí, acompanhar nosso paciente mesmo mudando de lugar. Os que eu trouxe de São Paulo, muitos eu acompanho até hoje. E essa questão da psiquiatria é interessante, a gente estava até conversando sobre isso mais cedo, que por não precisa ter aquele contato direto com o paciente, porque não tem aquelas questões de ter que aferir uma pressão, de ter que fazer um exame que precise tocar no paciente. Então, nesse tipo de especialidade médica, a consulta por videochamada ela é bem apropriada, né, dá para atender muito bem a demanda, né, da população. Bacana demais isso. E nós já vamos começar, hein, com um tema bastante, relevante, que é a questão da depressão. A depressão hoje ela é tida como o mal do século, né, devido ao aumento de casos que teve no mundo todo. E em consequência de várias questões, estruturais, questões o modo de vida atual, costumes, né, que mudaram, sobrecarga de trabalho, enfim, são várias questões. E eu queria que você falasse, João Vitor, qual é o seu ponto de vista em relação a esse assunto? A que causas você atribui esse aumento de casos de depressão? Certo. Em primeiro lugar, breve introdução aqui sobre a depressão, né. Depressão é um nome que a gente emprestou da geografia, né, que quer dizer algo baixo, mas na verdade, o que quer dizer é uma baixa de humor. Só que existem vários tipos de depressões, depressão agitada, que a pessoa não tem aquele estigma de uma pessoa triste na dela e é depressão. Então, a gente precisa entender que é um conceito muito amplo. Quando a gente está falando de depressão, não se diz de uma coisa só, é muito genérico. Então, vários tipos de depressões têm aumentado mesmo, assim, nos últimos anos, aí, nas últimas décadas. Uma das causas é que a gente leva uma vida muito antinatural, né. O ser humano está da forma como está, o nosso cérebro está como está há pelo menos 100.000 anos, que é desde a revolução agrícola e tudo. E o que que acontece? A gente está artificializando nossa vida. Essa luz artificial aqui que joga um sinal para nossa retina, que bloqueia a melatonina, que nos faz dormir mais tarde. Antes a gente corria atrás da comida, né, hoje a comida sobra. A gente tem mais problemas com obesidade do que com desnutrição, por exemplo. E
e o excesso de peso, a intoxicação de alimentos, gordurosos, ultraprocessados, atrapalham a nossa saúde mental, levam a quadros mentais como depressão, por exemplo. A hiperconectividade, por exemplo, a gente tem acesso, isso foi muito marcante na época das enchentes do Rio Grande do Sul. A gente tinha acesso a muita tragédia, a muito problema, acesso à informação, sem que a gente houvesse ferramentas para ajudar. Então é como se você ficasse ali assistindo numa tela todas as tragédias do mundo e sendo impotente diante dela. Isso nos deprime. Na pandemia, idem. A forma como a família, a sociedade tem se estruturado, com mais isolamento, com a dedicação maior a essa busca de status, de busca de aprimoramento profissional, deixando de lado outros repertórios, né, que são protetivos para a nossa saúde mental. Um vínculo familiar, uma rede social de apoio. Então todas essas mudanças são, possibilidades, né, do que está acontecendo. A gente não tem uma resposta única. Transtornos mentais não são doenças, são síndromes multifatoriais. Então a depressão não é uma causa única, são vários fatores. E entre eles estão essas mudanças da vida moderna. Algo precisa ser repensado aqui, né. O quanto que realmente nós estamos melhores do que os anteriores. Nós estamos mais tecnológicos, mais conectados, com mais alimento, com mais, aparelho eletrônico, com mais tecnologia. Mas esse cérebro de 100.000 anos que ainda é o mesmo, será que isso faz bem para ele? Será que ele não precisa de coisas mais primitivas para viver para ter uma saúde desse cérebro? Entendo. E nem toda tristeza é depressão. Qual que é a diferença? Quando é que a gente precisa ficar mais atento e mais preocupado, se a pessoa está ou não deprimida? Porque nem todo quadro de tristeza é depressão. Então, aí voltamos aqui para o conceito do diagnóstico em psiquiatria. Todos os transtornos mentais, ao final dos critérios diagnósticos, tem lá. Aquilo precisa causar sofrimento psíquico clinicamente significativo e prejuízo funcional. Se tiver todos os sintomas, mas não tiver prejuízo e sofrimento, não é um transtorno mental. No caso da depressão, ela é uma síndrome e há várias esferas de sintomas. O humor é uma delas. Hum. Mas o sintoma mais prevalente, mais frequente da depressão não é tristeza, Não é choro. não é choro, é perda de prazer no que antes era prazeroso. É um termo que a gente chama de anedonia. Quando a pessoa gostava de jogar futebol, gostava de pintar um quadro, gostava de sair com os amigos, ela perde o gosto. O paciente fala: "Tá cinza, tá sem graça". Mas não é tristeza expressa, assim. Às vezes ele tá funcional ali por um tempo. Isso é depressão. E aí vem outros sintomas. Os critérios de diagnóstico de depressão é tristeza, anedonia, que é essa perda de prazer. O peso pode aumentar, pode diminuir. Pode aumentar, às vezes, o apetite, que é uma forma de compensação, de hipercompensar, aí a pessoa ganha peso, ou o contrário, perda de apetite, Perda de e a apetite. pessoa, então, emagrece. Emagrece. Sono pode ser para mais ou para menos. Tem tipos de Então, é depressão todo que dormem nada, dormem menos. de sintomas. Eu estar triste, com choro, não quer dizer, então, que a pessoa está com uma depressão. Não, não quer dizer. E assim, grosso modo, a gente sabe que a tristeza com o tempo ela pode ser elaborada, né? A tristeza do luto, tristeza de perder o emprego. E os sintomas depressivos não. O tempo faz com que eles acentuem. Enquanto que a tristeza, as ferramentas, de acordo com as ferramentas de cada um, ela vai atenuando com o tempo. Entendo. Então, se não ti o quadro depressivo, se ele não tiver um tratamento, não vai passar, não vai ser porque às vezes as pessoas às vezes falam assim: "Não, mas tá faltando força de vontade em você", né. Não, vamos ficar aí, vamos melhorar aí esse humor, vamos andar, vamos para uma festa, vamos rezar que você vai melhorar. E a gente sabe que a depressão, você não consegue vencer ela sozinho, não é uma questão de força de vontade. A depressão é uma doença que precisa ser tratada, né. E qual a melhor forma então como que a gente, como tratar a depressão, né, quem pode nos ajudar? Então, tudo que você falou é muito interessante, né? Por exemplo, essas questões que você colocou são muito importantes para um dos componentes do tratamento, chama ativação comportamental. Que é isso, de colocar a pessoa para frente, vamos sair, vamos tomar sol. Mas só isso não basta. Mas só isso não basta, porque dependendo do nível de sintomas, é que nem uma pessoa com a perna quebrada, você dizer para ela correr sem o gesso, porque também é um problema de saúde.
Não é uma coisa assim, psicológica, como eles dizem, assim. É psicológico, mas tem um cérebro por trás dessa mente que está adoecido. E a gente precisa regular essa química. Nesse caso, o psiquiatra é o profissional mais indicado, né, que é o a gente se dedica a essa área da medicina. E a gente tem antidepressivo desde 1957. Então o tratamento de depressão não é novo. A gente tem medicação há muito tempo. E as medicações funcionam, ajudam de fato, mas quanto antes a pessoa entender desses sintomas e procurar ajuda, a chance de uma remissão completa de sintomas e a chance de não recorrer na depressão ao longo da vida é maior, de ter mais sucesso no tratamento. O atraso do tratamento tem sido um grande desafio para nós. A pessoa chega muito mal. Entendo. Então quer dizer que essa rede de apoio, vamos chamar assim de rede de apoio, que é a família, os amigos, então de verdade é importante. É botar a pessoa para cima, vamos sair, vamos tomar um ar, vamos passear, mas só isso não basta, tem que entrar, né, dependendo da gravidade aí do quadro, entrar com medicamentos para que haja essa compensação novamente dessa mente, desse cérebro, para que ele volte a ser funcional e a pessoa volte às suas atividades normais. Com certeza. Aí cabe uma sensibilidade dessas pessoas que querem de fato ajudar, de entender o quanto aquele paciente dá conta disso. Porque se você forçá-lo a situações e pressioná-lo, ele vai sentir mais mal. Você vai escancarar para ele ainda mais o tamanho da incapacidade que ele vive naquele momento. Aí ele vai deprimir mais. Aí não ajuda. Doutor João Vitor, tem um dado super interessante, que as mulheres são têm a maior incidência de depressão no mundo. Isso é um dado. E você sabe nos dizer por qual motivo? Então, esse é um problema, porque a gente não sabe exatamente a causa. Tem algumas hipóteses, algumas especulações. A gente sabe que as mulheres correspondem elas têm 20% de chance de ter depressão, enquanto que nos homens a prevalência é de 12%. Então Quanto nos homens? 12. 12 para 20% em mulheres? É tipo dia du 2 mulheres depressivas para cada homem depressivo, por exemplo. Essa vida de mulher não é fácil, né? Fácil. Aí envolve questões hormonais, a gente sabe que o estrógeno baixo, inclusive na menopausa, predispõe à depressão. A gente sabe que tem as questões sociais, as mulheres em média ganham 30% a menos Menos. que os homens no mesmo cargo. A questão da maternidade, a pressão da maternidade. A pressão, assim, você consegue falar melhor do que eu sobre as diversas facetas que a mulher tem que desempenhar, né, assim. A questão da estética, por exemplo, a gente tem muito mais prevalência de Aí eu tenho transtornos um ponto. alimentares e dismórficos corporais em mulheres, porque a pressão social estética sobre a mulher é muito maior do que sobre nós homens. Os filtros de rede social, para quem que eles são feitos? Para a mulher, para ela se enquadrar nessa demanda social por estética, por exemplo. E por aí vai, tem várias razões, né. Essa aí das redes sociais é uma das que eu acho mais graves, porque nas redes sociais, vocês já sabem, assim, todo mundo é feliz, todo mundo é bonito, todo mundo tem um corpo bacana, e aí os pobres mortais, né, que estão do outro lado da telinha, se olha aquilo ali e pensa: como é possível, né, uma pessoa tão bonita, uma pessoa com um corpo tão bonito, e eu assim? Então essa questão da pressão estética, realmente ela pesa mais sobre nós mulheres, a gente está sempre se comparando com outras mulheres e sempre querendo, né, a gente sempre está querendo aí, eh, é como você disse, por uma questão cultural, por uma questão, social, a mulher precisa e quer estar sempre bem, né, estar sempre bem para o marido, para o namorado, para os próprios filhos, né. Então realmente aí tem muita pressão sobre as mulheres em todos os sentidos e as causas, você muito bem disse, né, então não é fácil a vida das mulheres. E daí, já terminando esse bloco de perguntas com você, doutor João Vitor, eu queria passar a falar com você sobre o transtorno do espectro autista, né. Nós temos aí, a gente antigamente a gente tinha diversas, formas de falar sobre as pessoas, os indivíduos que tinham necessidades especiais, haviam vários nomes. E hoje a gente já sabe que não é bem assim, a gente tem nomes específicos, denominações mais adequadas. E hoje a gente ouve dizer neurotípicos e neurodivergentes.
Então eu queria que você falasse para nós, né, para o público em geral, qual a diferença de neurodivergentes, neurotípicos, né, qual a diferença desses indivíduos e dessas famílias, porque esses termos também abarcam a família, não é isso? Famílias. Então, são conceitos, né, a gente a ciência está sempre aprimorando, né, para tornar os conceitos mais acolhedores, mais amigáveis e não rotuladores, né. O neurodivergente, o neurotípico, é uma questão de dizer sobre aquelas pessoas que têm um neurodesenvolvimento ali, né, desde o início da vida, é diferente do esperado pelo normal, né, assim, aquela curva normal, o que está na média e o que se afasta dela. Os que estão distantes da média são os neurodivergentes. E no caso do espectro autista, é interessante isso também, de ser um espectro, né, onde tem graus de como isso evolui. Então a capacidade de diagnosticar, de classificar de uma forma mais humana, mais acolhedora, tem sido um ponto positivo. E tem aumentado muito o diagnóstico de quadros de autismo, do transtorno do espectro autista. A última estatística desse ano, inclusive, traz que a média dos Estados Unidos todo é de 1 para 31. Aí Uma criança para 31. esse aí é um dado super interessante que eu queria falar com você, porque, assim, eu sou professora, eu trabalho numa escola e trabalho na educação há décadas. E a gente percebe, você vai me dar aí dados, com base De estatísticos, dados ciência. reais. Mas, assim, na nossa experiência, a gente percebe também esse aumento de crianças, diagnosticada com transtorno do espectro autista. Então a gente fala: "Mas parece que aumentou muito, estão tendo muitos casos, né". Então não é só uma impressão nossa, do profissional que trabalha, diretamente com as crianças, então são dados reais, são dados estatísticos. Eu acho bacana você trazer isso aqui para nós, né, falar isso, que não é um caso local, é um fenômeno mundial. Então fala aí para nós como que é, quanto que aumentou aí dessas ocorrências no mundo, e queria que você já acrescentasse uma coisa, porque a ocorrência também, dentro dessa estatística, a ocorrência por gênero também é diferente, né. Então, é interessante isso. Quando eu entrei na psiquiatria, há 5 anos atrás, na residência, a estatística era de uma criança para cada 44. A próxima estatística trouxe uma para 36 e agora uma para 31. Na Califórnia, nos Estados Unidos, uma criança para 17. E na Finlândia, uma criança para 11 está no transtorno do espectro autista. Aumentou muito, assim. A gente tem algumas hipóteses, né, a questão da idade dos pais, a mais idade predispõe, isso já é estabelecido. E assim, hoje a gente percebe que eh, as mulheres, tanto mulheres quanto homens, estão deixando a questão da maternidade e da paternidade para depois, né. Nossos pais foram pais com o quê? Com 22 anos, 24 anos, e hoje a gente percebe que as mães estão se tornando mães aí próximo dos 30 anos, às vezes mais, né. Então essa seria uma das causas? Essa é uma das causas, assim, uma hipótese bem estudada e bem consolidada. A idade do pai também importa, não é só a idade da mãe. Eu achava que era só a idade da mãe. Do pai também tem correlação com o aumento da incidência, com o aumento do risco. E outras questões, né, assim, o aprimoramento das ferramentas diagnósticas, né, hoje a gente consegue ampliar mais o diagnóstico por conseguir identificar o que antes não era identificado, mas existia ali. Existia. Então, quer dizer, na nossa época, quando eu era, né, a gente era quando eu era criança, eu tinha ali meus coleguinhas ali, então certamente a gente tinha coleguinhas ali, colegas de escola que tinha TEA, mas não eram diagnosticados. Exatamente. Por exemplo, ó, o critério A, que é imprescindível para o diagnóstico de transtorno do espectro autista, é déficits persistentes na comunicação e na interação social. Ok, o quanto que comunicação e interação social têm sido mais demandados de nós a cada ano. Então, evidencia o sintoma. Talvez alguém que passasse ali com uma dificuldade de comunicação e de interagir socialmente, mas que levava um estilo de vida que não era nada demandado isso dela. Ela passava despercebida, não tinha diagnóstico, É subdiagnóstico. era subdiagnosticado. Aí a gente incorre no erro de estar também fazendo um sobrediagnóstico, né? Diagnosticando muito. Mas o fato é que, assim, pelo que a gente vê de transtornos mentais, Márcio, na verdade,
Não é bem assim que funciona. Na prática, por exemplo, no Brasil, dados do último ano de um estudo brasileiro, apenas 1/3 dos indivíduos com depressão grave recebeu o diagnóstico correto e tratamento. Apenas quanto? 1/3 Um de terço. depressão grave, Os outros 2/3, então? perdidos por aí, sem tratamento e sem diagnóstico. Então existe muito mais um subdiagnóstico num país como o nosso, do que o sobrediagnóstico. Então, é dessa forma que é o estado atual das coisas, né. E voltando na questão do autismo e do TDAH, por exemplo, esses transtornos do neurodesenvolvimento, a prevalência é maior em homens que mulher. Aí já é diferente da depressão e da ansiedade. Ah, tá. Então a ansiedade, a depressão, a prevalência é do gênero feminino. E o TDAH e o TEA, a prevalência é no gênero masculino. Isso, a maior prevalência. No TEA, uma mulher para 4 homens. 4 homens para uma mulher, e no TDAH, 2 homens para cada mulher com TDAH. No adulto, quando a gente faz diagnóstico de TDAH em adulto, aí equivale um homem para uma mulher. Mas em É, criança, em criança, a maior a maior parte, parte é do sexo 20 masculino, meninos. Desses 2 transtornos do neurodesenvolvimento são os mais prevalentes mesmo, na população geral. Tem algumas hipóteses para explicar esse aumento dos casos de TEA, no mundo. Algumas, são atribuídas, alguma dessas causas, além da idade dos pais, tem a ver com estresse na gravidez, exposição a poluentes ambientais, uso de medicamentos na gestação. Você sabe nos falar se isso se provou realidade ou ainda não? Ainda não tem nada consolidado, assim, com estudo bem estabelecido. São estudos muito difíceis de fazer, na verdade, assim, porque é depois que a criança nasce, faz o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Tem que ter pelo menos uns 18 meses de vida, não, já dá com 18 meses fazer o diagnóstico. E aí fazer um retrospecto, mapeando todos os fatores que envolveram a pré-gestação, a gestação, o periparto ali, é bem difícil. Mas são hipóteses sim, que futuramente pode se confirmar, né. O uso de antidepressivos no início da gestação, porque são correlações, né, não são, a gente não estabeleceu causalidade, que isso, portanto, aquilo, mas é correlação temporal. Aumentou o número de mulheres grávidas tomando antidepressivo. Simultaneamente, numa proporção parecida, aumentou o número do autismo. Aí existe essa correlação, mas dizer que isso e aquilo, isso é causa daquilo, a gente não consegue, é muito difícil falar isso. E um dado que me chamou muita atenção, que você falou, que é a diferença entre os países com maior ocorrência. Então o último Finlândia, Finlândia, Finlândia. É que 1 para 11, 1/11. 1 para 11. Então, é que eles têm sistemas de saúde com triagem mais bem estruturada, fazem diagnóstico melhor do que outros países, a população é menor também, e essa questão de postergarem cada vez mais para ter filhos. Para ter filho. Aí faz faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, especialização em outro país, aí volta, E aí, assim, depois que vem o projeto vem. ser mães, Sim. né, ser pais. É interessante isso, assim, de uma relação com riqueza material, com maior acesso a recursos e aumento da incidência de autismo. Então, O que assim, está acontecendo, hein, doutor João tá na contramão, porque a maioria dos transtornos, quanto mais um país é rico, desenvolvido, Uhum. esses transtornos diminuem. No autismo, parece que a Que a não. regra não se mantém. É, porque na Finlândia é um Pessoas que estudam mais, que demoram mais a ter filhos, mas são especulações, né. A gente não especular, pode, por enquanto é no especulação. bate-papo, mas não pode afirmar isso num congresso. Um congresso. Por enquanto, a única causa mais evidente que temos até o momento é a questão da idade dos E pais. dados, e outro ponto, o transtorno do espectro autista é um dos transtornos mentais com a herdabilidade genética maior, mais bem estabelecida. Então, Então, quando eu atendo um paciente TDAH também, mas quando eu atendo algum paciente autista, eu sempre olho para os pais. há uma Probabilidade ali de grande. um dos dois ser, a herdabilidade é tipo 70, 80%. Então, talvez um pai que tem o autismo ali do nível de suporte 1, considerado autismo leve, que nunca teve diagnóstico. Doutor João Vitor, eu quero aproveitar então que você está falando dessa questão dos níveis, do transtorno do espectro autista, que a gente já sabe que tem nível 1, 2 e 3. Eu queria que você falasse como é feito esse diagnóstico e essa classificação. Certo. Os níveis
de suporte, níveis de suporte, justamente para a gente conseguir elaborar, né, desenhar um plano terapêutico para cada grau desse, para cada nível que o paciente se encontra. Por exemplo, o nível 1, que é o autismo leve, as demandas são menos do que o nível 2, que é o nível 3. Então, quando a gente vai estruturar horas de terapia, quantas vezes na semana, que tipo de terapia vai ser feita, cada um tem um programa específico para o tratamento, para aprimorar a experiência na vida dessas pessoas. O nível 3 é o mais grave, onde a pessoa às vezes precisa de ajuda até para interpretação da comunicação verbal e não verbal. Alguns Não sonôgrafos verbal entra lá no nível no 3. nível 3, que aí é uma dificuldade profunda, uma deficiência intelectual profunda. O DI, que é outro diagnóstico também, está em 40% desses pacientes. E aí eles precisam de ajuda para coisas muito básicas mesmo, assim, o comportamento tem que ser interpretado, porque muitas vezes eles não conseguem expressar o que eles estão sentindo, né, e aí tem as agitações, os comportamentos disruptivos. E é para isso, assim, é para a gente conseguir enquadrar para planejar o tratamento, né, meramente enquadrar, colocar numa caixinha. É para fins terapêuticos. Não é para criar o rótulo, Não, para fins para fins terapêuticos. Nível 1 é um tipo de conduta, nível 2 é outro tipo de conduta, de terapias, e o nível 3 também. é um contínuo, né, na verdade, assim, teriam várias subclassificações aí dentro de cada nível. E isso só um profissional para fazer. Sim, só profissional. E a gente estabelece esses 3 marcos que, até então, a aplicação das terapias, de tudo que a gente tem para oferecer para esses pacientes, funciona bem assim, tem funcionado dessa forma. Entendi. E a gente percebe em tudo na vida, quanto antes feito o diagnóstico, melhor é a chance de sucesso aí no tratamento. Então, desde pequenininho, essas crianças, elas emitem alguns sinais, e esses sinais servem como alerta para os pais, eles identificarem se os seus filhos podem ou né, podem ter aí o transtorno do espectro autista. Quais seriam esses sinais para os pais ficarem atentos em relação a seus bebês? Ótima pergunta. A partir dos 18 meses, a gente já consegue estabelecer praticamente o diagnóstico. O que que aponta para isso? São crianças ali que têm pouco interesse em atividades sociais, em comunicar com outras crianças, nas tentativas de comunicar com o adulto, pouco contato visual, uma certa dificuldade de interpretar alguns sinais de alguém sorrindo, de alguém bravo. Eles não têm essa capacidade tão, não têm, na verdade, essa capacidade. O interesse restrito por um objeto, por um brinquedo, aquele único. É o que chama de hiperfoco? Às vezes sim, tem um hiperfoco naquele objeto, por exemplo. Às vezes eu recebo crianças no consultório que tem uma criança neurotípica e a outra criança tem o autismo. É muito diferente o comportamento, assim, desde muito cedo. A criança é mais retraída, se envolve menos na interação no ambiente, tem menos interesse geral pelo que está no ambiente. São alguns sinais. E aquela questão deles andarem na ponta dos pés? Sim, andar na ponta dos pés, É mais uma característica? são características, mas não é o que define o diagnóstico. Ah, não? Não é. A gente começa por isso, déficits persistentes na comunicação e interação social. Às vezes os pais trazem com tudo isso, anda na ponta do pé, tem a sensibilidade a certos tecidos, a textura do paladar, mas isso não é o diagnóstico, a gente precisa dos critérios corretos para acertar esse diagnóstico. E não começa por aí. Isso é um comemorativo, uma coisa a mais que pode haver em alguns pacientes. Entendo. Então, quanto antes do diagnóstico, maior chance de sucesso aí para esse tratamento, para essa criança aí ter uma vida adulta aí mais independente, né? Entendo. Tem uma janela ótima que eles falam, que é até os 6 anos de idade. Por conta da maleabilidade das conexões neuronais, se expõe essa criança antes dos 6 anos às terapias, o desenvolvimento, o que ela atinge, geralmente é muito mais do que aquelas que só depois dos 6 anos, enfim. Mas também há muita melhora depois de 6 anos. Mas se puder antes, vai ser o ideal. Certo. Antes dos 6 anos, Antes então, é da ideal para diagnosticar. para diagnosticar e instituir tratamento. A resposta do tratamento vai ser mais efetiva. Bom, gente, então, assim, são muitos. A gente gostaria de continuar conversando com o doutor João Vitor sobre esse tema, que é muito caro a nós todos, né? Pais, sociedade, professores. Mas eu quero falar com ele outros assuntos também, que de grande interesse, de grande relevância aí para a nossa sociedade.
que é a questão da violência psicológica contra mulher. É, doutor João Vitor. Muitas das vezes, essa questão da violência psicológica contra a mulher, ela é vista como vou falar de homem. A gente sabe que a violência psicológica, ela não é somente de homens em relação a mulheres. A gente sabe que tem também mulheres que têm comportamentos destrutivos na relação com seu parceiro. Então, a gente também existe a mulher que também provoca a violência psicológica nos seus parceiros. Mas a gente sabe também que a incidência maior é do homem em relação às mulheres. A incidência maior e as consequências também são maiores. A consequência da relação, abusiva em termos sexuais, em termos, de relacionamentos como um todo. Então nós vamos nó eu vou por esse motivo, pela prevalência ser maior do homem em relação à mulher, nós vamos tratar aqui hoje da violência psicológica do homem em relação à mulher. Então, às vezes a gente fala assim, qual que seria a diferença? Porque muitas das vezes o homem que faz que tem esse comportamento em relação à mulher, ele justifica isso como amor, amor em excesso, e às vezes até um ciúme. Então, aonde que está a diferença entre o ciúme, que é um sentimento razoavelmente normal, e esse sentimento abusivo em relação à mulher? Ótimo. Ó, primeiro, Márcia, eu vou fazer um parênteses aqui, porque é um tema que eu preciso tratar com muito cuidado, por eu não ser uma mulher. Então, o que eu disser aqui são de informações De da consultório. telemedicina, de eu atendendo, de eu lendo sobre o tema, mas eu nunca vou saber o que é ser mulher. Então, com todo respeito, eu vou falar aqui de dados, de realidade do que eu tenho contato, né. E essa sua pergunta, eh, aonde cruza a linha? Eu acho que ali é a questão do respeito. Acho que, assim, a pessoa o indivíduo, a mulher ou o homem, pode ter ciúme, né, ter essa coisa assim, mas ele precisa trabalhar isso nele, porque até um recado que eu digo para as mulheres, assim, nas consultas mesmo, eu falo: "Olha, o ciúme excessivo do seu companheiro é um problema dele, não é você usar a roupa X ou Y que vai resolver, não é você dar a senha do seu celular e ele ter seu WhatsApp no celular dele". Isso aí que você está falando são comportamentos do homem que que tem esse relacionamento abusivo em relação à companheira, né. De que a senha do celular, de não gostar de determinadas roupas, de não gostar que põe roupa curta, de não gostar de determinados amigos, de não gostar que ela vá para determinadas, lugares. E o estresse psicológico isso é muito grande, porque eu vejo muitas pacientes, muitas mulheres que começam a querer provar que, sabe, a querer fazer aquilo para demonstrar que não tem nada acontecendo, enfim. E na verdade não adianta, simplesmente é ineficaz. Eles continuam, aí migra de uma coisa para outra. Não, agora já tem a senha do celular, mas talvez ela tenha um celular X escondido em algum lugar. Porque o problema está na pessoa do ciúme, não está na mulher, não está no comportamento dela. A despeito do comportamento dela, por questões psíquicas desse indivíduo, ele vai projetar isso nela, por inseguranças, enfim. Mas aí eu sempre falo para ela: não vista a capa do herói, não é você que vai cuidar desse cara. Ele tem que ter insight, percepção própria da disfuncionalidade dele, para ele procurar a ajuda dele. Você não tem esse lugar de ter que ficar ali ajudando, não é uma obrigação sua. Ela não vai, por mais que ela queira, ela não vai conseguir Não vai conseguir, resolver isso não vai na vida conseguir. dele. É uma questão dele, né, é uma questão dele, ela não tem que se culpar, né, achar que é ela isso ou aquilo, é uma questão que o cara tem que resolver lá. Então, nós já adiantamos alguns sinais o que seria dessa violência psicológica em relação à mulher, mas eu queria que você falasse um pouco mais. Quais são os sinais de que naquela relação está havendo uma violência psicológica em relação à outra? São vários tipos de violência psicológica. Um deles é assim, desqualificar, o companheiro ficar desqualificando a mulher, sempre colocando ela abaixo. Aí, às vezes, ela faz algum comentário, pelos problemas dele, ele se sente abaixo, ele só consegue se colocar acima de novo, porque ele não relaciona dessa forma, é sempre ou acima ou jogado para baixo, reduzindo ela, criticando, fazendo, né, um movimento ali para se sentir menos, e aí ele se sente grandioso de novo.
e é a estrutura, assim. E é difícil para ela enxergar isso muitas vezes, né. A gente tem que ser muito sutil para colocar essas coisas, né, porque envolve muitas coisas, assim, a gente não pode chegar lá para o paciente e já jogar assim, a gente tem que tentar conduzir a pessoa a ver esse movimento. Porque na psiquiatria, na psicologia, a gente não tem bom e ruim, não tem certo e errado. A gente tem o disfuncional e o funcional. Isso é um relacionamento disfuncional. Esse relacionamento é É disfuncional. disfuncional, mas eu não estou dizendo que é um relacionamento ruim, que ela não pode continuar lá, que ela está errada, ou ele está errado, não, é disfuncional. Então vamos tentar enxergar essa disfuncionalidade e ver como dar um jeito nisso aqui, ajudá-la a dar um jeito. Na verdade, essa pessoa, esse homem, ele projeta nela que o mau comportamento dele, se é que ele reconhece, na verdade não reconhece, né, mas as atitudes que ele tem, ele coloca nela a culpa daquilo que ele disse, daquilo que ele fez, e faz ela se sentir então inadequada. E aí a mulher se sentindo inadequada, ela tenta o tempo todo provar para aquele homem que ela é uma mulher boa, que ela é uma mulher, correta, né, e isso causa sofrimento, porque como você disse, ele nunca vai ser suficiente, ela nunca vai conseguir alcançar esse patamar, Porque não é nela a falta, é nele. é nele. E aí é o sofrimento. E por que é que as mulheres, muitas das vezes, demoram tanto para perceber que estão num relacionamento abusivo? Às vezes até anos, vivem anos no relacionamento abusivo e não conseguem perceber isso. Acho que por uma questão muito social também, assim, de como a sociedade, coloca esses papéis do homem, da mulher, que tá melhorando muito, né, a equivalência dos 2 em sociedade, assim, tá cada vez melhor, ainda bem, mas ainda tem essa questão das exigências maiores com a mulher, que nem a gente falou da estética lá, enfim. Então ela tem que estar ali naquele relacionamento, ela tem que estar acompanhada, ela tem que ter aquela pessoa, aquela figura. Até por uma pressão social, "Ah, eu já estou com ele, ah, ele é o pai dos meus filhos, ah, eu casei com ele, ah, é difícil separar, né". Então, por essas questões sociais, muitas das vezes ela permanece naquela situação, né, mesmo não estando muito feliz. E assim, desculpe te interromper, mas então, a fruta não cai longe do pé. O que que acontece? No meio que essas pessoas estão, muitas vezes, quando eu tento entender mais como que é o meio, os amigos com quem você sai, a família dele, a sua família, isso às vezes é normalizado. É normalizado. Então é que nem um peixe, o peixe não sabe o que que é água, ele nunca saiu da água. Então ela tá ali naquele ambiente, ela não nota que aquilo é disfuncional. Só que aí o sofrimento, o estresse que isso causa, o cansaço, traz ajuda profissional, psicológica, psiquiátrica, e a gente vai tentar destrinchar a raiz disso, e aí a gente encontra lá: "Olha, esse relacionamento é disfuncional", mas não podemos falar assim, a pessoa tem que enxergar por ela própria. Uma vez que ela consegue perceber que ela está sendo vítima de um relacionamento abusivo, o que que ela deve fazer? Aí não tem receita pronta, assim. Aí a gente tem que o nosso papel como profissional é conduzir para que a pessoa chegue a essa conclusão, se de fato estiver acontecendo, e dar ferramentas, né, e um suporte ali, para que ela tome a decisão que julgar melhor para ela. A gente não pode falar: "Faça isso, faça aquilo", mas em níveis extremos, aí a gente é mais contundente nas orientações, né, onde tem violência física, a gente orienta bastante: "Olha, isso é crime, você tem seus direitos", enfim. Mas nessa questão mais ali da violência psicológica, a gente vai muito aos poucos, né, senão a gente essa pessoa vítima se sente mais vítima ainda, assim, se sente outra vez vitimizada, porque aquela pressão, você tem que resolver, você tem que ir, você tem que sair. E há indicação de terapia, por exemplo, para fortalecer essa mulher a poder ter forças mesmo para sair desse relacionamento? Principalmente. O fundamental aí é a psicoterapia, Psicoterapia. para que a pessoa consiga enxergar os seus motivos, as suas razões, por que que ela está ali naquele relacionamento, qual o peso de Essa cada pergunta coisa. eu gostei. Por que que ela está naquele relacionamento? Isso, isso. A gente não julga porque, Ela que tem ela que que ter tem que essa entender, ela tem que ter essa resposta. Por que que ela tá ali, né? As questões de vida dela conduziram ela até aquele relacionamento. A gente não pode hiper simplificar as coisas. E aí ela vai conseguir enxergar com clareza, né, terapia é isso, coloca um espelho na frente da pessoa, para que ela veja.
o que ela faz com esse ver, aí são as escolhas do indivíduo. A gente, como profissional, tem que E respeitar. se ela escolher então: "Não, eu realmente preciso e quero sair desse relacionamento abusivo", aí o profissional da da psicoterapia, pode ajudar, então tem como ajudar essa pessoa a ter essas ferramentas para sair desse relacionamento? No ambiente terapêutico, eles vão dar conta daquilo que o paciente quer fazer da vida dele. Aí eles vão trabalhar isso, né, assim, quais são suas perdas, quais são seus ganhos, o que que você pode usar de suporte social para continuar na vida aí, para e aí é tudo muito individual, né, tudo tailor-made ali, feito sob medida para cada Personalizado. personalizado, não tem como Não tem uma receita para todas as mulheres que são vítimas desse tipo de relacionamento. tem, aí é muito ali no E me fala uma coisa, doutor João Vitor, você tem um perfil psicológico, comum entre esses, agressores? Tem um perfil comum deles? assim, muitas vezes é difícil eu te dizer isso, porque eu não atendo o Mas as queixas das mulheres? mas assim, elas trazem traços do que seria transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade antissocial, o antigo psicopata, eh, vários outros, assim, transtorno de personalidade dependente, né, que a pessoa necessita daquela sempre ter alguém ali por ela, mas, como ele não vem consultar, como ele não entende que não tem nada, Ele não entende que ele precisa de ajuda, tá tudo normal para ele, ele é o certo e aquela mulher é que é inadequada, é isso. Então se ele não se percebe, errado disfuncional nessa relação, ele não vai melhorar, que aí é outra pergunta que eu quero te fazer. Esse homem disfuncional, esse homem que às vezes a gente chama de homem tóxico, né, ou esse homem que tem esse relacionamento, abusivo em relação a essa mulher, ele tem cura? a gente não considera cura, né, é uma remissão dos sintomas, se é um transtorno de personalidade, o que que faz, assim, essas pessoas geralmente até me procuram, mas mais tardiamente na vida, quando eles tiveram nesse prejuízo, quando já perdeu, tem sofrimento e desconforto. Aí algumas pessoas começam a se tocar: "Será que O nessas problema tá perdas aí. aqui não tem alguma coisa que eu produzi, esse sofrimento que eu estou tendo hoje, estar isolado, estar sozinho, não ter perdido pessoas que gostavam de mim, que eu também podia gostar em determinado momento?" Então se Mas ele ele quiser mudar, é possível. impossível não é. Impossível Não, não é. a gente trabalha com essa hipótese na psiquiatria, na psicologia, de que o ser humano muda, porque senão a gente não O fazia isso. problema é ele enxergar que ele tá errado, né. Mas aí passa pelo auto se ver ali, né, pelo insight. Então aquela velha, máxima lá: "Ah, vamos tentar de novo, eu vou mudar, vai ser tudo diferente", aquilo a mulher precisa ver isso então com ressalvas, né, porque não basta só a promessa de que vai mudar não, né. É, assim, não adianta. E assim, aí as perguntas, né, uma é aquela importante: "Por que eu estou nesse relacionamento?" E a outra, desse cara, desse homem, por que que eu vou mudar, né? Por que que ele vai mudar? O qual é a motivação, né? A gente trabalha com motivação. Eu preciso ter uma motivação para a mudança. Se essa motivação não aparece ali, se ele não expressa isso, é falácia. Depois de tudo que nós discutimos sobre violência psicológica contra a mulher, eu quero ver vocês. Qual é o ponto de vista de vocês em relação a esse assunto? Deixe aí nos comentários, porque eu quero ler, tá bom? E, doutor João Vitor, qual é a sua principal mensagem para o público aí de casa em relação a esse nosso bate-papo de hoje? Então, acho que o que eu quero deixar para as pessoas é que a gente sempre pode fazer alguma coisa. Não tem erro maior de quem, por poder fazer pouco, deixa de fazer. Tem uma história que me chamou muita atenção. eh, a situação foi a seguinte: uma mulher perdeu uma filha, criança, e eles estavam lá no cemitério fazendo sepultamento, e aí na hora final, né, naquela momento de emoção muito alta, aí quando eles começaram a jogar terra em cima do caixão, ela falou: "Para, minha filha tem medo de escuro". Aí o coveiro foi até o armário dele, pegou a lanterna que ele tinha, acendeu a lanterna, jogou acesa em cima. Falou: "Não, agora não tá no escuro mais". E aí continuaram o que estavam fazendo. E assim, aquele gesto, não mudou nada.
Ela continuou perdendo a filha, continuou naquela situação. Mas na verdade mudou tudo, né, a sensibilidade dele, de olhar para o sofrimento de alguém e estender a mão. Esse é o meu recado, que todo mundo tenha essa sensibilidade e possa olhar para a dor do outro e amparar. Muito obrigada, doutor João Vitor. Foi um prazer esse nosso bate-papo aqui hoje. Obrigada mesmo, de coração, viu? E ao público aí de casa, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal, deixem lá o joinha, o like e compartilhem esse vídeo também. Um beijo e até a próxima.